Pesadelos em Foco. Moro num bairro velho aqui em Curitiba, desses que tem umas ruas meio tortas e casas que parecem ter sido jogadas ali sem muito plano. Tem uma encruzilhada perto de casa, onde a Rua do Comércio encontra a Travessa das Flores. Não é uma encruzilhada grande, é mais um cruzamento de ruas de paralelepípedos com uma ilhazinha de concreto no meio. Tem um poste de luz que pisca de vez em quando e um bueiro que cheira a esgoto velho. Eu passo por ali todo dia, indo pro trabalho ou voltando. Já vi de tudo jogado ali: garrafa de pinga, vela, charuto, flor murcha. O de sempre, sabe? O que a gente chama de despacho, macumba, essas coisas. Eu ignorava, sempre ignorei. Pé na rua, olho reto, vida que segue. Mas teve uma noite, voltando mais tarde do que o normal, que vi uma coisa diferente. Era um pedaço de tecido, amarrado com um fio de sisal. Pequeno, talvez do tamanho da minha mão fechada, jogada bem no pé do poste que piscava. O tecido era de um azul marinho desbotado, parecia velho, sujo. E o que me chamou a atenção não foi nem a cuia ou a vela que podia estar perto, não vi nenhuma, mas o nó. Era um nó estranho, complicado, que eu nunca tinha visto. Eu parei. Fiquei olhando. O poste piscava, e na escuridão entre os lampejos, o embrulho parecia vibrar. Ou talvez fosse só meus olhos cansados. Senti um arrepio. Não de medo sobrenatural, mas de nojo, de coisa suja, de energia pesada. A vontade era chutar para longe, mas algo me segurou. Um respeito supersticioso bobo? Uma paralisia momentânea? Não sei. Apenas fiquei ali, olhando. Continuei meu caminho para casa, mas a imagem daquele embrulho ficou na minha cabeça. O nó. Aquela cor azul desbotada. Nos dias seguintes, comecei a notar umas coisas. Pequenas no início. A torneira da pia começou a vazar. O café esfriava rápido demais. O ônibus atrasava sempre que eu estava com pressa. Coisas chatas, do cotidiano, que a gente releva. Mas foram se acumulando. Depois, as coisas pioraram. Meu celular caiu e a tela trincou inteira. Perdi um documento importante que jurava ter guardado. A geladeira pifou. Perdi toda a comida. No trabalho, um projeto que eu estava tocando desmoronou por um erro de outra pessoa, mas respingou em mim. Comecei a brigar mais com minha namorada, por motivos idiotas, sem nexo. E a sensação de estar sendo observado voltou. Mas não de uma pessoa. Era um olhar frio, distante, sem emoção. Como se a vida estivesse me olhando com indiferença, esperando o próximo tropeço. E tudo parecia levar de volta àquela encruzilhada. Eu tentava evitar passar por lá, fazia caminhos mais longos. Mas mesmo assim, a sensação me seguia. Uma noite, não aguentei. Era madrugada. Saí de casa e fui até a encruzilhada. A ilhazinha de concreto estava lá. O poste piscava. O bueiro cheirava mal. Mas o embrulho tinha sumido. Não havia nada ali. Nem um pedaço de tecido, nem um fio de sisal. Nada. Voltei para casa com uma sensação estranha. Alívio, medo, confusão. Nos dias seguintes, a maré de azar continuou. Piorou, na verdade. Comecei a sentir dores estranhas, pontadas sem motivo. Minhas unhas ficaram quebradiças. Meu cabelo começou a cair mais do que o normal. A pele parecia mais fina, mais pálida. Não era uma doença diagnosticável. Fui ao médico, fiz exames. Tudo normal. Mas eu sentia que estava secando, murchando por dentro. E o sono. Os sonhos voltaram a ser perturbadores. Não com imagens claras, mas com sensações. A sensação de estar amarrado, de ter um nó apertando meu peito. A sensação de estar no fundo de um poço, olhando para a luz cada vez mais distante. E sempre, ao acordar, a imagem do embrulho na encruzilhada
e daquele nó retorcido. Comecei a evitar espelhos. A cada dia, parecia que o reflexo estava um pouco mais esvaziado, menos eu, mais genérico. Como se a vida estivesse me roubando as cores, as marcas, o que me fazia ser eu. Não tenho mais namorada. Perdi o emprego. Meus amigos pararam de ligar, ou talvez eu parei de atender. Fico em casa a maior parte do tempo. Olho pela janela para as ruas e vejo as pessoas vivendo, com suas cores e formas definidas. E sinto que estou me tornando transparente. Emborrão. Às vezes, no silêncio da noite, sinto um nó. Não no meu peito, mas em algum lugar profundo dentro de mim. Apertando, devagar. E a sensação de estar sendo observado não é mais de fora, é de dentro. Como se algo tivesse entrado quando eu parei, quando eu olhei, quando eu não chutei. E a encruzilhada? Ainda passo por lá, às vezes. De longe. O poste continua piscando. E eu tenho a estranha certeza de que, mesmo que o embrulho não esteja visível, ele ainda está lá. E parte de mim, amarrada por um nó invisível, também está. Me esvaziando. Alimentando sabe-se lá o que é com o que sobra de mim. E eu não sei como desfazer esse nó. Ou se ainda existe algo para ser desfeito. Tem uma encruzilhada perto da casa da minha tia, naqueles cafundós onde o asfalto acaba e vira barro. É um lugar meio sinistro mesmo de dia. Dizem que já teve acidente feio ali, que sumiu gente na mata do lado. Essas lendas de interior que a gente ouve e meio que ignora, mas que criam um ar pesado. Eu estava visitando minha tia no feriado, tentando espairecer da correria da cidade. Decidi caminhar um pouco, respirar ar puro. E acabei indo parar justo na bendita encruzilhada. O sol estava forte, mas tinha uma sombra estranha por ali. E foi no meio da terra batida que eu vi. Era um medalhão. Pequeno, prateado, mas totalmente opaco, sujo de terra. Estava aberto. Não tinha foto dentro, nem nada. Só o metal escurecido e um ar de abandono. Parecia coisa antiga. Talvez de criança pelo tamanho. Uma joia de pouco valor material, mas que obviously tinha algum significado para alguém. Não sei por que peguei. Nojo, curiosidade, talvez uma ponta de pena por ver algo assim jogado. A terra grudou nos meus dedos quando fechei o medalhão na palma da mão. Estava frio, estranhamente frio, mesmo sob o sol forte. Guardei no bolso da bermuda e voltei para a casa da tia, me sentindo idiota. Que tipo de pessoa pega coisa jogada em encruzilhada? Lavei as mãos várias vezes, mas a sensação de sujeira não ia embora. À noite, fiquei olhando pro medalhão no criado mudo. Era bonito de um jeito triste. Tentei abrir de novo, mas estava emperrado. O fecho não se movia. Parecia selado. A primeira coisa estranha aconteceu no dia seguinte. Minha tia, que é um poço de saúde, acordou se sentindo mal. Uma dor no peito forte, que nunca tinha tido. Levamos pro hospital às pressas. Era um infarto leve. Os médicos disseram que ela deu sorte, que pegaram a tempo. Mas a sorte dela não parecia grande perto do susto que a gente levou. E eu não conseguia tirar da cabeça o medalhão no meu bolso. Voltei para a cidade com o medalhão na mala. A maré de coisas ruins não parou. Poucos dias depois, meu cachorro, o Tobias, um vira-lata alegre e cheio de vida, foi atropelado na frente de casa. Morreu na hora. Eu vi. Foi horrível. O baque, o latido que parou no meio, o sangue no asfalto. Ele nunca saía do portão. Nunca. Porque logo naquele dia, o luto pelo Tobias foi pesado. E no meio da dor, eu peguei o medalhão. Ele parecia um pouco mais escuro, o metal ainda mais sem brilho. Tentei abrir de novo, com mais força. Nada. O fecho parecia soldado. As tragédias vieram em sequência. Meu irmão mais novo, que estava tirando a carteira de motorista, sofreu um acidente grave.
Não foi culpa dele. Um motorista bêbado cruzou o sinal vermelho. Meu irmão sobreviveu, mas teve sequelas sérias. A cirurgia foi complexa, a recuperação é lenta, e ele nunca mais vai ser o mesmo. Eu comecei a definhar. Perdi o apetite, o sono. O trabalho virou um fardo insuportável. Meus amigos tentavam me animar, mas eu me sentia um poço de desgraça. E a cada nova notícia ruim, a cada ligação com uma voz chorando do outro lado, eu pegava o medalhão no meu bolso. E ele parecia mais pesado. E o fecho mais teimoso. Cheguei ao ponto de pesquisar sobre o lugar onde encontrei o medalhão. As lendas de acidentes e sumiços eram mais reais do que eu imaginava. Cruzei informações em jornais antigos. Teve uma família que desapareceu inteira nos anos 80. O carro encontrado abandonado perto da encruzilhada. Um casal de namorados que morreu num acidente bizarro. O carro capotou sozinho na curva. Várias histórias de azar, de perdas, de vidas interrompidas ou destruídas. E todas elas pareciam ecoar agora na minha própria vida. Minha tia debilitada, meu cachorro morto de forma violenta, meu irmão com o futuro roubado. Parecia que o medalhão não era apenas um objeto jogado fora. Era um imã, um canal para a desgraça. Pensei em jogar fora. Mas para onde? Jogar de volta na encruzilhada? Passar para frente essa maldição? A ideia me embrulhava o estômago. Uma noite, sozinho em casa, com o silêncio pesado da minha própria solidão, olhei para o medalhão e senti uma raiva fria. Uma raiva que não era minha, mas que parecia emanar do metal escuro. Peguei um alicate, com toda a força que tinha, tentei arrombar o fecho. O metal gemiu, mas não cedeu. Em vez disso, senti uma dor aguda no meu dedo. Olhei. Um pequeno corte, de onde o alicate escorregou. Mas o sangue que saiu não era vermelho vivo. Era escuro, quase marrom. E tinha o mesmo cheiro de terra molhada e podre que eu senti quando peguei o medalhão na encruzilhada. Larguei o alicate, larguei o medalhão. A dor no dedo era lancinante, mas o que me apavorou foi o sangue. E a certeza de que o medalhão não estava apenas atraindo tragédias. Ele estava se alimentando delas. E de mim. Agora, o medalhão fica guardado numa caixa no fundo do armário. Não consigo me livrar dele. Não consigo nem olhar, mas sinto a presença dele. E as dores estranhas voltaram. A pele parece ainda mais pálida. E as notícias ruins, elas continuam chegando. Não diretamente para mim, mas para pessoas que conheço, pessoas que cruzam meu caminho. Pequenas e grandes tragédias. E eu sei que o medalhão está ouvindo. E o fecho continua selado, guardando não uma foto, mas a essência escura de todas as perdas e dores que ele acumulou. E que, agora, ele compartilha comigo, tornando minha própria vida mais lenta e silenciosa das tragédias. Tem certos lugares que parecem ter sido esquecidos pelo tempo, ou talvez, ignorados de propósito. A encruzilhada em questão era um desses. Fica nos fundos de um sítio abandonado, onde a mata começa a fechar e o sol mal consegue penetrar. Já ouvi histórias sobre o sítio, que a última família que morou lá sumiu, ou enlouqueceu, ou algo pior. Nunca dei muita bola, mas o lugar tem uma energia errada. Fui até lá por curiosidade mórbida, numa tarde cinzenta que parecia sugar a cor do mundo. O ar era pesado, úmido, e o cheiro era de terra molhada e algo mais, rançoso, como carne velha. No ponto onde os caminhos mal traçados se encontravam, a terra estava revolvida. Não como alguém que cavou, mas como se algo tivesse emergido. E foi ali que vi, semi-enterrado, um objeto. Pequeno, talvez uns 10 centímetros. Peguei com um galho, relutante. Era feito de osso. Ou parecia osso. Não polido, mas cru, amarelado, com um brilho gorduroso. E era esculpido. Não uma forma humana, ou de animal reconhecível.
Era uma coisa retorcida, com saliências pontiagudas e reentrâncias que sugeriam olhos, bocas, membros disformes. A escultura era grotesca, feita com uma precisão doentia, cheia de pequenos furos e linhas que pareciam seguir veias ou nervos. Senti um calafrio que não tinha a ver com o frio do lugar. Uma repulsa visceral, forte, imediata. Aquilo era sujo, contaminado. A vontade era largar, pisar, quebrar em 1000 pedaços. Mas ao mesmo tempo, uma fascinação doentia me segurou. Era a coisa mais sinistra que eu já tinha visto de perto. Algo que não deveria existir sob a luz do dia. Guardei o osso num saco plástico, contra meu bom senso, e levei para casa. Lavei as mãos, esfreguei com força, mas a sensação de ter tocado em algo profano não sumiu. O cheiro rançoso parecia ter impregnado minhas narinas. Coloquei o osso numa caixa, no fundo do armário. Tentei esquecer, mas ele não me deixava esquecer. Os sonhos começaram. Não eram pesadelos comuns. Eram visões. De lugares escuros e úmidos, de sussurros que pareciam feitos de terra e vermes. E a sensação constante de que algo se movia sob a minha pele, um formigamento que não passava, como se minúsculas coisas estivessem rastejando por dentro. Comecei a notar mudanças em mim. Pequenas no início. Uma aversão crescente à luz, preferindo a penumbra. Uma fome estranha, que nenhuma comida normal saciava. E pensamentos. Pensamentos sombrios, retorcidos, que não eram meus. Imagens perturbadoras pipocavam na minha mente sem aviso. Cenas de crueldade gratuita, de mutilação, de decay. Olhava para as pessoas na rua e via por um instante algo mais. Uma fragilidade grotesca sob a carne, a promessa de decomposição. A beleza virava uma piada cruel. O osso no armário parecia irradiar essa podridão. Sentia a presença dele mesmo trancado. Uma atração repulsiva. Eu o tirava às vezes, nas madrugadas, e olhava. As formas esculpidas pareciam mudar, as linhas ficavam mais profundas, os buracos mais escuros. Sentia um desejo terrível de tocá-lo sem a proteção do plástico, de sentir o osso cru contra minha pele. Uma noite, cedi. Tirei o osso do saco. Era frio e, sim, gorduroso ao toque. A textura era irregular, cheia de minúsculas saliências que pareciam se encaixar nos meus dedos. Passei o polegar por uma das reentrâncias que parecia um olho vazio. E senti uma pontada fina, como um espinho. Tirei o dedo. Não havia ferimento visível. Mas a sensação era de que algo tinha entrado. Algo invisível e frio. A partir daí, as coisas ficaram macabras de verdade. A fome estranha se intensificou, virando uma ânsia por algo diferente. A carne normal parecia sem gosto, sem textura. Tinha um cheiro que me enjoava. Comecei a ter sangramentos espontâneos no nariz, e o sangue era escuro e espesso, com odor metálico forte. Os sonhos se tornaram mais explícitos. Eu me via na encruzilhada, na escuridão, com as mãos sujas de terra, desenterrando coisas. Não osso, mas outras coisas. Coisas que não tinham forma definida, mas que eram vivas e se contorciam. Minhas unhas ficaram grossas, amareladas, parecendo garras. Meu cabelo ficou ralo e quebradiço. A pele pendeu, adquirindo uma palidez doentia e um brilho oleoso. O cheiro rançoso de carne velha não vinha mais do osso. Vinha de mim. Eu evitava as pessoas. Não só porque elas me olhavam com nojo ou medo, mas porque eu as via de uma forma que me aterrorizava. Não como gente, mas como invólucros frágeis, cheios de coisas macias e úmidas por dentro. A fome se misturava a esse olhar. O osso fica agora sobre a mesa, no centro da sala. Não consigo guardá-lo mais. Ele parece ter raízes, me prendendo ao lugar. E eu o olho, e ele me olha de volta com seus buracos vazios que parecem sugar a luz. A escultura parece ter crescido,
se retorcido ainda mais, incorporando novas formas que eu reconheço dos meus sonhos mais sombrios. Sinto a rasteiração sob a pele mais forte agora. E a fome. A fome é insuportável. Não por comida. Outra coisa. Algo que a encruzilhada conhece bem. Algo que o osso me ensinou a desejar. Não sei por quanto tempo mais serei eu. A cada dia, sinto que me torno mais parecido com a coisa esculpida em osso. Mais retorcido. Mais faminto. Mais macabro. E o cheiro de podridão é a única coisa que parece real agora. O resto de mim está murchando, se tornando o que o osso quer que eu seja. Uma extensão da sujeira, da escuridão e da fome que ele trouxe daquela encruzilhada amaldiçoada. E eu sinto que a hora de voltar está chegando. Não para deixar o osso, mas para me juntar a ele. Completar a transformação. Me tornar parte daquela terra revolvida e rançosa.